Olá, alunos, tudo bem com vocês? Voltei para falarmos sobre o livro Catirina e a Piscina do nosso projeto literário do segundo bimestre. Bom, para falar o que nós vamos fazer de trabalho, né, o trabalho desse projeto, eu vou ler 2 capítulos com vocês, que vão ser os 2 capítulos importantes para a execução dos trabalhos. Bom, é o primeiro capítulo que está na página 7, inicia-se na página 7, Catirina Piscina. Então, prestem atenção, eu vou comentar e vou explicar o que por que esse conto, né, esse capítulo vai ser importante para o nosso trabalho. Catirina Piscina. Agora eu tenho 13 anos, mas faz muito mais que eu vim de lá. Aliás, nem fui eu que vim, foi meu pai mais minha mãe. Acho até que eu vim na barriga dela, esperando para nascer alguns anos mais tarde. Minha mãe me lembrou de que era um dia quente, mas todo dia é quente, então era um dia qualquer. Era um dia qualquer de quente e o meu pai, molhado de tão quente, disse: Chega de suar a vida, chega de suar plantando. É que ele sabia que plantar não cresce de água e de suor. A minha mãe disse: Vou contigo, sozinho é que não. E foi assim que eu mais meus irmãos crescemos aqui. Ah, eu nasci aqui, mas antes nasceu Dodô, a Luzia, a Deolinda, que nem cresceu, o Cleverton e eu, Catirina. Que raio de nome! Bem que podia ser Zulnice, que nem a filha do seu santo, ou até Cleide, como a irmã do Zeterino. Catirina. Até na escola era perna fina, gelatina. Catarina e eu até que preferia ser Catarina. Margarina, Creolina, cada um inventava uma brincadeira com o meu nome. Eu nem reclamava, hein? Como eu ia reclamar se com o Chico era pior? Pinico, Nanico, Mico. Mas na verdade tinha um nome que inventaram para mim que eu gostava muito, Piscina. Era tão lindo. A piscina é da Catirina, mas tem que ser piscina grande, azul e branca, feito a que eu tenho, que o seu Tonho diz que tem no clube onde ele trabalha. Aquele clube de gente rica e que para entrar só mostrando carteirinha com o retrato assinado e recibo de pagamento. Catirina Piscina. Acho que nunca vou ter uma piscina. Lá onde o pai e a mãe moravam, o pai disse que não tinha água. Não, nem piscina. Mas eu estava contando como eu nasci aqui. Meu pai mais minha mãe saíram de lá por causa do calor, da secura das coisas. Quando pegaram caminho, nem sabiam como aqui era, nem sabiam se iriam ficar aqui. Só sabiam que o sul era depois da estrada. A mãe diz que a cidade de longe era tão diferente. Desculpa, vou ler com a entonação correta. A mãe diz que a cidade de longe era tão diferente. Um mundo de coisas, carro, loja, casa, rua, gente. Devia ser mesmo bem boa. Logo o pai viu que não era tanto. O pai procurou quem queria que ele plantasse, mas na cidade as plantas nem nascem na terra. Nasceram da feira e do supermercado. As plantas da cidade ninguém precisa plantar. Pelo menos a gente quase não vê crescer planta que se come. O pai só sabia plantar e cuidar de bicho, porco, galinha.
Aqui na cidade, bicho já nasce congelado e quando nasce quente, não precisa que ninguém tome conta. Está saído da panela. Ou então, quando está vivo, vive solto, que nem os porcos e as galinhas que andam aqui perto de casa. Eles andam de um lado para o outro, como se com o seu monte de filhotes, que nem a Romária com aquele montão de filhos. Os porcos e as galinhas, coitados, passam o dia todo comendo lixo. Comendo lixo. Depois que eles engordam, ficam bem gordinhos. Depois que eles engordam, ficam bem gordinhos. Tem gente que pega e come os porcos e as galinhas. Às vezes eu fico pensando, será que a gente também come o lixo que está na barriga deles? Voltando ao pai, sem poder cuidar de bichos ou plantar, ele teve que arranjar outro trabalho. Como, ele era forte, começou a carregar caixote no botequim. A mãe lavava e passava para umas freguesas da dona Amélia. Com o dinheiro que eles ganhavam, ficava difícil pagar uma casa, por isso a gente veio morar aqui. As pessoas diziam que era melhor porque não precisava pagar imposto. Era só construir a casa com papelão, madeira ou, se o dinheiro desse, com tijolo. Eu disse: a gente veio morar aqui. Mas quem veio foi o pai mais a mãe. Eu e os meus irmãos, a gente ainda estava na barriga da mãe, esperando para nascer quando eles chegaram. Eu nasci aqui, meus irmãos no hospital. Quando foi a minha vez de nascer, não deu tempo de minha mãe ficar no hospital. Sinto muito, só no mês que vem. Aqui só tratamos unha encravada. E dona, os aparelhos quebraram todos. Engraçado? Eu penso que toda essa história é nova, mas outro dia eu contei para o Valnei e ele disse que a história da mãe e do pai era quase essa. Ele disse ainda que a história da mãe e do pai, da Cleide e do Zeferino, era quase essa também. Ah, e disse mais que ele achava que tudo o que o pai e a mãe tinha essa mesma, que era pai e mãe tinha essa mesma história. Eu continuo pensando que a minha história é a minha e a que a do meu pai e a da minha mãe é deles. Mas se não for, não faz mal. A única coisa que eu queria só para mim era a piscina. Era a piscina. Bom, vou explicar agora. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse capítulo aí em que a Catirina ela está fazendo um relato da vida dela. Vocês podem perceber que quem é o narrador aí nesse trecho é a própria Catirina, certo? E ela está contando, né, sobre a própria vida dela. Ela está relatando um episódio, né? A chegada da família dela numa cidade grande, né? Ela não diz em que cidade, só diz que eles estão saindo da seca, né? Ela disse onde ela nasceu, ela cita o nome de alguns parentes, alguns conhecidos aí, ela fala vários nomes, né? Até mesmo porque ela tá falando, ela fala do próprio nome dela, né? E do bullying que ela sofre, né? Que sofria na escola por conta desse nome, os apelidos que ela recebia por conta do nome dela. Bom, esse texto ele é um exemplo de um relato pessoal. Então, nessa primeira parte, vocês vão escrever e vão contar, né? Vocês vão escrever um relato pessoal da vida de vocês. Então, conversem aí com a família de vocês e lembrem histórias, né? Algum episódio muito importante ou engraçado que vocês tenham vivido juntos.
ou apenas conte um fato seu, mas façam um relato pessoal. Então, o que vocês já devem saber sobre o relato pessoal? Que ele é escrito em primeira pessoa, né? Como eu nasci, meus irmãos, tá? Porque você está contando da sua vida, um fato que aconteceu com você, tá? Vocês vão fazer isso de uma forma escrita, vão escrever no próprio caderno mesmo, tá? Esse relato pessoal. E vão gravar um vídeo contando esse episódio que você escreveu. Você não precisa necessariamente ler o texto que você escreveu. Você vai contar para a gente, fazer um relato na forma oral. Contar um episódio da sua vida, tá? Esse é o primeiro. Nós vamos agora ler o segundo trecho. Antes da gente ir para o segundo, mais uma coisa que eu queria comentar. Nós trabalhamos neste bimestre, né, sobre a variação linguística geográfica, né? Falamos também do sotaque e das maneiras das que as pessoas falam. Vocês perceberam isso no texto da Catirina? Como é ela mesma que está relatando, né, esse trecho da história? Ela usa muito da oralidade, né? Ou seja, da fala dela. A gente pode notar, vou até voltar aqui, quando ela fala assim: foi pai mais mãe, foi meu pai mais minha mãe, né? Então, isso é característico de linguagem das pessoas do interior do Nordeste, né? Do Norte, Nordeste, que fala assim. E a gente já aprendeu que essa variação é super interessante e que não tem nada de errado aí. É o sotaque, é a maneira como eles falam, tá? E isso está bem representado nesse texto. Muito interessante isso, tá? Bom, então já falamos da primeira, depois no final eu vou retomar passo a passo do que vai ser feito. Vou ler agora o segundo capítulo, tá? Que começa na página 10, Mar, Navio, Piscina. Olhem bem essa ilustração e preste atenção nos detalhes. Quando eu entrei na escola, nem pensei que um dia eu pudesse ser parte dela. A primeira vez que eu entrei na escola foi quando o Cleverson quebrou um estojo muito chique de uma garota da turma dele. A professora deixou o Cleverton, tô falando Cleverson, né? Cleverton, de castigo e disse que ele não entrava na escola de novo se a mãe não fosse lá para falar com ela. Foi assim que eu entrei na escola e não para a escola. Lá em casa, só o Cleverton era da escola. O Dodô estudou um pouquinho e foi aprender a consertar carro com o seu Lorival. A Luísa, bem que gostava de estudar, mas ficava em casa com a gente porque a mãe tinha que ir trabalhar com a dona Amélia. A Luísa cuidava da casa, correndo e ia fazer os trabalhos da escola. Aí eu e o Cleverton, a gente cismava que a Luzia tinha que contar história. Ela nem acabava os trabalhos, contava cada história sem fim, que puxava outra história mais sem fim ainda. Um dia, ela contou a do navio foguete, que era uma mistura de navio antigo com foguete de desenho japonês, aqueles que a gente via na casa do Valnei. O Valnei tem televisão, porque o pai dele é motorista de ônibus. A história do navio foguete não acabava mais. Depois, ela emendava na do boi busão. Era um boi sem cabeça que fazia bu. Era o busão justamente porque fazia bu. Quem fazia bu só pode ser busão. Busão que nem o Cleverton, que se escondeu embaixo da cama e quando a Luzia já ia emendar outra história na do boi, soltou um bu enorme, um busão que fez logo a Luzia parar de falar. A Luzia também desistiu de estudar. Foi a vez do Cleverton. O Cleverton nem queria saber de aula. Pintava e bordava, sapateava e reclamava, quero ir embora, e gritava e implicava com todo mundo.
Foi por causa dele que eu fui parar na escola. Finalmente a minha vez. Difícil arrumar vaga para a escola dos meus irmãos. Mas a mãe acordou cedo, foi lá, disse que eu era esperta, mais esperta do que os outros filhos. Acho mesmo que esperta foi a mãe ao dizer que eu era esperta. Assim todo mundo esquecia as besteiras que o Cleverton fazia na escola. Foi assim que eu entrei na escola e não para a escola. Entrei na escola porque eu entrei inteira. Mergulhei na escola, no pátio, na sala, no refeitório, no recreio, na aula da professora. E até parecia que eu estava cheia de escola por todos os lados, que nem a gente fica cheia de água em volta quando mergulha. O Cleverton repetiu mais uma vez e eu fiquei na sala dele. Finalmente eu iria aprender a ler. Um dia, um navio velho, cansou de dar no mar e virou um foguete japonês. Se a Luzia soubesse escrever, eu ia ler as histórias dela. Ia ler foguete japonês, mar, navio, piscina. Olha só que história legal essa também, né? Bom, a Luzia, ela gostava muito de contar histórias, mas ela não sabia escrever. E a Catirina, eu acredito que neste momento, ela encontrou a piscina dela. Quando ela entrou para a escola, ela finalmente encontrou a piscina que ela tanto queria, né? Bom, nesse trecho, né, a Luzia conta a história do foguete, né, do navio foguete. Então, ela misturou aí dois objetos e transformou em um objeto novo. Ela inventou. E você também vai inventar o seu objeto e vai contar a história dele, tá? Então, eu coloquei aqui, discriminei o que é cada tarefa e vou retomar, tá? Então, nessa segunda atividade, ela também vai ser escrita e também vai ser oral através de vídeo, tá? Na escrita, vocês vão criar uma história e ilustrar, né, um evento interessante. Então, vocês vão desenhar o objeto que vocês vão contar a história, tá? Vão escrever e depois vocês vão contar para a gente a história que vocês escreveram, tá? Então, se quiser dar uma pausa aí para ler, isso aqui está descritivo o que eu já expliquei, tá? E aqui está prazos e datas e que vai a imagem junto aí na tarefa de vocês. Então, essa tarefa para ser entregue no dia 26/6 é a data limite, pode entregar antes, não tem problema nenhum, tá? Mas é a última data para eu poder fechar as médias. E, por favor, tentem responder tudo nessa tarefa, tá? Eu sei que vai ser difícil a questão dos vídeos, que só dá para mandar uma mensagem se eu responder, tá? Mas vamos tentar só para ficar mais organizado para mim, mas se não tiver, não tem problema. Só coloca no assunto que é do projeto literário que eu já vou saber o que é. Bom, relato pessoal escrito e oral, né? Então, vou entregar a foto do meu texto e o vídeo da minha contação do meu relato pessoal. O conto sobre um evento interessante, né? Que eu inventar, vou misturar os elementos e também vai me mandar a foto do texto e o vídeo e o suplemento, as fotos do suplemento de leitura, tá? Então, aqui a gente fecha o projeto literário de português, tá? Então, são essas duas atividades, sendo escritas e orais, e o suplemento de leitura, tá bom? Qualquer dúvida, me perguntem. Se tiverem dificuldade na hora de enviarem os vídeos, só me avisa e manda no WhatsApp do colégio, porque o Cauã ou a Edilza, quem receber lá, manda para mim e eu consigo mandar para o marketing do colégio, tá bom? E aí eu vejo, avalio e dou um ok para vocês também. Só me avisa também, olha, mandei lá pelo WhatsApp, tá bom?
Mas eu espero que vocês gostem muito desse livro. Eu li só 2 capítulos, minha vontade era ler o livro inteiro para vocês, tá? Mas vamos trabalhar, ler, estudar e aprender sempre. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.